Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Virgínia e estamos aqui para falar sobre livros. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as musas. Não, brincadeira. Que é assim, para quem acompanha o Booktube Brasil já há um tempo, sabe que tem um projeto de um dono misterioso, ou de alguns donos misteriosos, de presentear canais aqui no Booktube com livros, né, da wishlist da Amazon e tal, como uma forma de retribuir o fato de a gente estimular o hábito de leitura e espalhar a palavra da literatura no Brasil. E a minha amiga Carol, que vocês já conhecem, que faz o Clube da Literatura Safada comigo, foi escolhida e me indicou, e eu fui uma das contempladas pela página de Euterpe. E aí eles me mandaram o bilhete da Charlotte Brontë, que é essa edição lindíssima da Martin Claret. Eu amo essa combinação do rosa e do azul da capa, tá linda. E é muito engraçado porque é daquelas edições que a lombada tá solta e é sempre extremamente divertido você ler na Amazon os reviews, as pessoas reclamando que o livro veio com defeito. Eu tenho esse, tenho o Inquilina de Wind Ferrol também, que é assim. Então, assim, se eu fosse eles, eu parava. Apesar de eu adorar esse estilo e tal, se eu fosse eles, eu parava só pra evitar dor de cabeça. Mas, enfim, tem o corte pintado, tá lindo. E, como eu já falei anteriormente, esses livros, quando não tem a lombada colada, ele é muito mais fácil de ler, somente considerando capa dura, que é difícil abrir assim, né, totalmente. Então, assim, fiquei super feliz, muito obrigada, página de Euterpe, por ter me mandado essa preciosidade. E aí tem o bilhetinho aqui. Olá, Virgínia, tudo bem? Carol, sou o livro. Te trouxe para essa ciranda. Já encerramos essa homenagem a vocês que incentivam a leitura em nosso país, mas viemos trazer um último cheiro para você. Viva a literatura e a arte. De Páginas de Euterpe. Então, mais uma vez, muito obrigada, Páginas de Euterpe. E assim, obrigado por fazer tanto pela comunidade, de distribuir tantos livros para as pessoas, que foi realmente um projeto incrível, principalmente focado em canais menores e tal, que não tem parcerias, não, né, enfim, muito, muito legal. E em homenagem a eles, eu decidi fazer esse vídeo, que são dicas para estimular o hábito de leitura em vocês. Então, tal como Euterpe, serei sua musa inspiradora no hábito de leitura. A minha jornada de leitora, eu acho que é parecida com a de muita gente, que é, principalmente, por exemplo, leitores que sempre foram leitores. Na juventude eu lia muito, 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 muito. Ó, eu tava o tempo todo lendo, eu só queria ler. Na aula, eu queria ler. Era um problema. Daí, conforme a vida foi ficando mais atarefada e tal, então aí veio faculdade, aí você começa a ter que ler livros voltados para a formação. Então eu fiz direito, então tinha bastante coisa para ler, não sei o quê. Daí depois o meu trabalho sempre foi escrevendo, então escrevendo memorandos e fazer, que é basicamente você fazer um TCC por semana, assim. Então sempre exige muito da minha massa cinzenta. E aí eu chegava em casa do trabalho, eu não queria raciocinar, assim, eu não queria pensar em nada, eu queria colocar uma série, a série mais besta possível pra, tipo, relaxar e desligar, sabe, assim? E aí, nesse período da faculdade em diante, eu perdi totalmente o hábito de leitura, algo que eu tinha super presente na minha rotina. E aí passou. E curiosamente eu continuei comprando livro, óbvio, porque são hobbies distintos, né? Comprar livro é um hobby diferente de ler. Com o tempo eu fui realmente, assim, a ponto de passar um ano eu não ler nenhum livro, assim. Era algo impensável pra Virgínia adolescente. E aí veio a pandemia, né? A pandemia realmente... Assim, minto. Eu comecei a ler
voltar a ler um pouquinho por conta dos Romances Safados, que, como eu falei, a minha estagiária, então estagiária, né, depois ela virou advogada e tal, não sei o quê, me apresentou o Romance Safado, O Príncipe dos Canalhas, e foi amor à primeira vista, né, amor à primeira safadeza. E eu engatei, mas assim, eu lia pouco, eu lia, sei lá, um por mês e olhe lá, né? Mesmo porque não tinha tanto ainda, né? Isso deve fazer uns 10 anos já. Eu tenho que ver quando O Príncipe dos Canalhas foi lançado, mas tá por aí, viu? Então, eu comecei uma coisa ali, outra colar e tal, mas o hábito voltou solidificado mesmo, assim, foi durante a pandemia. Que quando eu parei de trabalhar no começo da pandemia, né, que foi lá em março de 2020, eu tava num estado completamente catatônico em relação à realidade, né? E a única coisa que me desligava, que me fazia botar o celular longe e me fazia fugir da realidade, era ler. E então eu li sem parar, por dias. Era a única coisa. Eu fiquei acho que 2 meses totalmente em casa, sem sair pra nada. Eu lia o dia inteiro. Eu dormia e lia. Só isso. Dormia e lia, dormia e lia. Com isso, eu total voltei a ser a leitora que eu era quando eu era jovem. Obviamente que eu não tenho tanta disponibilidade de tempo. Apesar que agora que eu tô desempregada, né, até tenho, mas não é a mesma disponibilidade de tempo que um jovem adolescente, que a única obrigação é ir pro colégio, né? Enfim. E aí eu decidi agora fazer um balanço do que eu fiz, de quais foram os hábitos que eu desenvolvi que me fizeram, mesmo com uma rotina, com todas as outras, a vida voltando ao normal, com muitas aspas, de eu não perder esse hábito, mesmo estudando, fazendo pós, mesmo tendo aquele peso tipo, de uso do cérebro, digamos, em outras coisas, eu consegui manter o hábito de leitura. Então, assim, estou aqui para compartilhar as coisas que funcionaram comigo, tá? E outra coisa que eu queria deixar muito claro é que, assim, eu vejo nas comunidades de internet, tipo TikTok ou até mesmo aqui no BookTube, um aspecto meio tóxico disso, né? De uma competição por quem lê mais. Então, eu vejo, assim, às vezes na sugestão uns vídeos assim, li 7 livros em 48 horas. Li 45 livros esse mês e não sei o que. Assim, umas coisas que, sinceramente, não fazem muito sentido, a não ser pra pessoa. Assim, então, por exemplo, a quantidade de livros que eu leio no mês não diz respeito a absolutamente ninguém a não ser pra mim. Então, se você lê um livro por mês, já tá ótimo, são 12 livros no ano, sabe? Eu não quero de nenhuma forma que isso pareça que eu esteja falando que você tem que bater meta do Goodreads, ou, sabe, competir, ou então se sentir mal porque você não atingiu uma meta imaginária, sabe assim? Eu acredito muito que o importante é ler. E não importa a quantidade, o importante é ler. Então não entrar nessa pira de se sentir mal porque não leu tanto quanto a pessoa, o outro fulano na internet, sabe assim? Mesmo porque tem várias nuances aí do tipo acesso, a rotina da pessoa, ritmo de leitura, ritmo pessoal de leitura, enfim, não esquenta a cabeça com isso. Mas se você está querendo ler mais do que você lê hoje, eu vou deixar aqui as minhas dicas pessoais, ok? Bom, a primeira é aquela típica dica de médico, que você precisa ter um estilo de vida mais saudável, extremamente genérico, que dá vontade de dar um soco quando falam isso,
que é aquela coisa que todo mundo já sabe, né? Mas infelizmente não tem jeito, que é ser persistente. Você precisa ler todo dia. Tipo, você precisa persistir no hábito e ler um pouquinho a cada dia até você pegar o ritmo e isso ser incorporado ao ponto de você fazer falta. De você sentir falta da leitura no dia. Eu vejo meus amigos maromba falando de, por exemplo, quando eles ficam 2 dias sem ir pra academia, sem se exercitar, que eles sentem falta e não sei o que. É a mesma lógica, você vai sentir falta de ler. Então, tem que ler todo santo dia, não adianta, nem que seja 2 páginas, 3 páginas, 10 páginas, você vai no seu ritmo e no seu tempo. Mas é uma coisa que, por exemplo, eu gostaria de apontar, assim, um hot take, né? Eu sei que muita gente que me segue aqui é do Twitter, né? E aí fala, mas eu não consigo ler, ai, não sei o que. A gente tá lendo no Twitter, entendeu? A gente fica lá. Eu sei que é diferente você ficar lá na timeline, rolando, mas querendo ou não, é leitura aquilo lá. Então, se você transferir o tempo e empenho que você coloca no Twitter, por exemplo, de ficar lá e transferir para o seu aplicativo do Kindle, por exemplo, que é basicamente o mesmo hábito de movimento e tal para você trocar as páginas, nossa, isso é assim, já vai fazer uma grande diferença. Se você trocar meia horinha que você fica lá ou no Twitter ou no Instagram e abrir seu aplicativo do Kindle, colocar no Não Perturbe, já vai fazer uma pula de meia hora, dá pra você ler umas 30 páginas. Então, assim, é realmente colocar um pouquinho todo dia na sua rotina que você vai acabar pegando o hábito como qualquer outro. Outra dica que eu tenho é ter livros aonde quer que você vá. Então, assim, eu particularmente não sou a de carregar livro pra tudo quanto é lugar, na bolsa, etc. Eu uso uma bolsa desse tamanho, então assim, não faz parte do meu personagem livreiro. Mas eu tenho o aplicativo do Kindle no meu celular e eu tenho outros aplicativos de leitura, que aí eu vou falar um pouco mais pra frente. Então, assim, qualquer 5 minutos que eu paro pra tomar um café, tá? Tô esperando fulano. Ah, tô aqui esperando uma consulta, tô esperando pra fazer um exame. É tempo de você encaixar a leitura. Então, assim, você não precisa, tipo, ai, nossa, estou aqui esperando, vou ficar 20 minutos e não tem nada pra fazer. Vou ficar rolando uma timeline até não poder mais, porque eu não tenho mais nada pra fazer. Se você tem se você tem livro em todo lugar que você vai, em todo lugar é lugar para ler. Então, acaba que você começa a ver que toda hora é hora para leitura. Não tem essa, entendeu? Você parou um pouquinho, dá uma lidinha. Mesmo que seja 2, 3 páginas, já vai avançando, entendeu? Isso no fim do mês é um livro. Se você ler 3 páginas por dia em 30 dias, dá 90 páginas, que é, sei lá, dão 2 contos já. E isso também é uma coisa que falam, né? Que se você ainda fica ansioso em relação a grandes livros grossos e tal, e quer desenvolver essa coisa de meta, de chegar ao fim e tal, você começar lendo contos, porque como contos são bem mais curtos, você tem aquela recompensa da missão cumprida muito mais rápido, que aí te estimula para fazer mais coisa. Principalmente as pessoas, se você é dessa pessoa que gosta de riscar da sua lista de afazeres as coisas, assim, que é algo que te estimula, ler contos ajuda muito nisso, porque você vai cumprir suas metas com muito mais facilidade, que vai te estimular a manter o hábito de leitura. A próxima dica, eu sei que tem aí um recorte de acessibilidade em termos financeiros, né, que é o Kindle. Desde que eu comprei meu Kindle, eu realmente tenho lido muito mais. Tanto pelo conforto, porque quando você deita no sofá ou tá no lugar, você pode ler basicamente em qualquer posição. Até agora eu não encontrei uma posição que eu não consigo ler no Kindle.
Mas eu sei que é um aparelho caro, né? Eu acho que, tipo, por menos de R$ 300 você não encontra, mas tem aplicativo para celular. Eu leio bastante no celular, eu baixo toda a luminosidade da tela pra não ficar machucando tanto os olhos, mas assim, é a mesma lógica. Você passa 3 horas rolando a timeline do Instagram e do Twitter. Daí, para ler no Kindle, é que a luz da tela vai fazer algum estrago. Eu acho que é tudo, né? Então, o celular acaba sendo uma mão na roda nesses momentos. E assim, em relação ao Kindle, a leitura no Kindle, eu sei que eu não manjo de leitura dinâmica, nunca fiz curso, nada disso. Mas eu sei que uma das coisas que eles falam é que os nossos olhos ficam se perdendo nas páginas, né? E que se você sempre olhar pelo centro da página, te ajuda a ler mais. Porque você acaba enxergando. Enfim, é umas técnicas e tem trocentos vídeos sobre isso no YouTube. Eu não sou a pessoa indicada. Mas uma coisa que eu faço nas minhas leituras, que eu mudei a configuração do meu Kindle e que me ajudou muito a aumentar o meu ritmo de leitura, foi aumentar a letra. Olha o tamanho da letra que eu uso. Eu não tenho dificuldade de ver de perto, não é isso, mas assim, você lê muito mais rápido porque você não fica, o olho não fica zanzando, não se perde, você só, sabe assim? Então, você vai aqui nas configurações, aqui tem os 2 azinhos, tá vendo? Você vem aqui e aí tem a parte fonte e aí tem aqui o tamanho. Você vê que a minha nem tá no maior, tá no 12, vai até 14. Então, assim, é uma mão na roda isso. Eu uso essa configuração também no celular para ler mais. Você precisa trocar a página mais vezes? Sim. Na pandemia, eu tava lendo num nível que eu desenvolvi tendinite no dedão? Sim. Mas também não precisa ser assim, né? Você não precisa ser dodói que nem eu. Enfim. Fica aí essa dica de aumentar a letra que facilita a leitura. Além disso, que aí é a próxima dica, é que assim, não existe só o Kindle de aplicativo de leitura. Eu também assino o Storytel e o Scribd. E isso não é publi, tá? Não, eu uso eles há anos. E eu leio muito via audiobook. Eu vou fazer um vídeo só sobre audiobook, porque uma das coisas que eu mais escuto é: eu não consigo ler audiobook. Então, assim, vai ser o próximo vídeo, juro. E dando dica de como eu desenvolvi a habilidade de ler via audiobook. Então, assim, pra galera que adora ficar ouvindo música, e principalmente pro pessoal de podcast, que gosta de ouvir podcast, se você substituir 1 hora que você ouve podcast por 1 hora que você ouve audiobook, em 1 semana você terminou um livro de 350 páginas. Então, assim, é uma mão na roda. Às vezes, eu procuro fazer coisas, assim, só pra ficar ouvindo audiobook. Mas, enfim, daí eu vou falar mais no próximo vídeo, das dicas e tal. Mas audiobook realmente é algo que ajuda muito no desenvolvimento de leitura, de ler mais livros num ano, por exemplo. Se não fosse audiobook, eu acho que eu leria, sei lá, metade do que eu geralmente leio no ano. Então faz realmente muita diferença. Outra dica que eu gosto e que se conecta com a primeira, na real, de fazer e incorporar a leitura na sua rotina, é criar um ritual de leitura. Então, assim, eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu planejo quando eu vou ver um filme, cozinhar alguma coisa diferente pra comer assistindo tal filme, ou então fazer pipoca e não sei o que, você muda a iluminação da sala, tem todo um ritual, sabe assim? Então, você fazer exatamente a mesma coisa, mas para leitura,
você planeja, fala assim, não, eu vou, sei lá, domingo eu não vou fazer nada, então tal hora eu vou ler, vou sentar pra ler e aí vou fazer todo o meu ritual, assim, de uma vela, faz uma pipoquinha, compra um bis pra ir lá, sei lá, sabe assim, um ritual pra você, pra ser aquele momento que você vai ler e tal. Muita gente só lê, por exemplo, antes de dormir. E aí tá, tipo, pra lá de Bagdá, já lá de sono. Daí, obviamente, não consegue passar de uma página, nem eu. Tanto que antes de dormir eu vejo desenho, porque não existe possibilidade de ficar lendo e... E aí, ainda por cima, corre o risco do livro ser bom e eu perder o sono, que é pior. Enfim, então, ter esse cuidado com a sua rotina de leitura, de ter um aconchego, um ritual mesmo, eu acho que faz toda a diferença. Eu, por exemplo, eu gosto muito desses canais de white noise, sabe? Ruído branco, que eles fazem as paisagens, então tem vídeo assim, ai, trovoada com chuva numa floresta tropical. E aí eu tenho vários temas salvo, eu tenho uma playlist só desse tipo de vídeo. Então, por exemplo, se eu tô lendo um livro de mistério, eu coloco um certo tipo de som. Se eu tô lendo um romance, daí eu coloco um que é o jardim, aí tem os passarinhos e tal, um barulhinho bem de tipo de um riacho, sabe assim? Eu mudo a iluminação, eu tenho a Alexa, né? Daí tem as rotinas de iluminação e tal. Tem uma para cada estilo. Eu adoro esse tipo de coisa, eu adoro montar a ambientação pro que eu tô lendo, o que acaba tornando esse momento ainda mais especial. Por último, que eu talvez acho que seja o tema talvez um pouco mais polêmico, não sei. Mas, assim, eu não acho que existam livros necessários. Deixa eu explicar. Sabe quando lançam um livro sobre um momento extremamente delicado da política ou da história e tal, e esse livro vai nos pontos mais sensíveis de tudo que aconteceu, tal, não sei o quê, e aí começam, tal livro é muito necessário. Ou então por, sei lá, N motivos que usam esse argumento de que tal livro é necessário, porque teoricamente vai ensinar as pessoas sobre algum tema. Enfim, vocês sabem do que eu tô falando. E eu, sinceramente, eu sou completamente contra essa ideia de que você precisa ler livros necessários. Porque assim, infelizmente, alguns desses livros extremamente necessários também são extremamente chatos. E aí a gente às vezes fica nessa ideia, tem gente, assim, eu vejo muito isso com os meus amigos, que só focam nesse tipo de livro, assim, de achar que a lista de leituras dele tem que ser quase que uma sinalização de virtude mesmo, sabe? E não livros que você tem interesse. Obviamente que tem muito desses livros necessários que eu me interesso horrores, assim, e que eu li e eu adorei. Mas, no geral, eu não o meu ponto de partida não é a necessidade da leitura dele, é se o tema vai me interessar ou não. Então, assim, eu vejo muita gente que sofre para ler e tal, e comenta que tem muita dificuldade, mas aí tem um livro que vem e ela lê de uma vez e nem vê o tempo passar e quer parar tudo para ler e tal. Eu sou da opinião que todo mundo tinha que fazer um balanço de si mesmo enquanto leitor para descobrir o que você gosta. Quais tipos de livros você mais se sente atraído, que mais te diverte, que mais você escapa da realidade. E aí focar neles, entendeu? Não em livros que as outras pessoas acham que você deveria ler. Não, eu sou completamente contra. Então, por exemplo, obviamente que aqui no meu canal eu falo, gente, vocês têm que ler esse livro, porque ele é muito bom, não sei o quê. Mas a ideia é do tipo,
Eu acho que você deve ler esse livro por quê? E aí eu vou te contar as razões. Muitas vezes as pessoas vão ouvir e falar assim: nossa, as razões pela qual, que ela listou para eu ler o livro são as coisas que eu mais odeio em livros. E a pessoa, tipo, sabe que esse livro não vai ser para ela. Assim como às vezes acontece de, por exemplo, algum produtor de conteúdo que eu acompanho falar: ah, eu odiei esse livro por tais e tais motivos, e eu sei que esses motivos são coisas que eu adoro em livros, então eu provavelmente vou gostar. Então, se eu fosse vocês e eu estivesse nessa dificuldade de ficar patinando nas leituras dos livros porque são maçantes, são chatos e não sei o que, não sei o que lá, eu faria um balanço de tudo que você já gostou enquanto leitor na sua vida e buscar mais essas coisas. Porque, assim, a partir do momento que o hábito de leitura se estabeleceu, os livros, mesmo quando for necessário você ter que ler obrigado, acaba fluindo muito mais fácil do que se você estiver fora desse hábito. Então vai ser, tipo, um tormento. E, além disso, assim, larga livro. Não tem essa de, eu preciso terminar, não sei o que você fala. Não, sabe? Hoje o ChatGPT dá o resumo de tudo quanto é livro. Então, se você, tipo, fala assim, não, mas eu já li metade, mas eu quero ver como acaba, larga, pede pro ChatGPT te resumir. Sabe assim, em 10 minutos você termina o livro e sabe o que acontece. Não tem essa de não insiste em livro que você não tá gostando. Você só vai se frustrar, só vai ficar bodeado, ficar com ressaca de leitura. Então, assim, esquece. E foca naquilo que você gosta. Foi o que eu falei, assim, quando eu tava numa ressaca existencial de leitura, o que me trouxe o hábito de leitura de volta foram romances safados, romances de época, água com açúcar. E é uma coisa que eu amo, sempre gostei e continuo gostando até hoje. E aí, mesmo eu tendo voltado a ler clássicos, ler literatura mais cult e dezenas de outros gêneros que são histórias mais complexas que um romance de época, se não fosse o romance de época, eu não estaria aqui, entendeu? Então, assim, foca no que você gosta e dane-se a opinião dos outros. Se assim, você só lê esses livros, você só lê fantasia, você só lê young adult, você só lê livro de chick lit e não sei o que. Dane-se, entendeu? Não importa. O que importa é você tá lendo e tá se divertindo, e é isso. Seja a farofada que for. E eles existem por uma razão, porque são divertidos. Ninguém quer viver de filme sueco em preto e branco a vida inteira, sabe? Todo mundo gosta de um filme da Marvel de vez em quando. É a mesma lógica. Não tem por que você se martirizar pelos livros necessários, importantes para a democracia e não sei o que. Não gosto. Enfim, essas foram as minhas dicas. Se vocês tiverem algumas dicas de vocês que funcionaram e tal, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso, sobre hábitos de leitura. E é isso, mais uma vez, muito obrigada, Páginas de Euterpe. Eu amei o presente e agradeço. E, sim, eu ouso agradecer em nome da comunidade do Booktube tudo que vocês fizeram. E realmente estimular a leitura nesse país não é fácil, mas estamos aqui e vamos ler mais! Enfim, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.